coisa sim, porque às vezes os pais acham que não conversam. Eu tive várias crianças que falavam assim: mãe, tchau, chega, deixa eu conversar com a doutora Marcela, não entra. Então, assim, era muito divertido, porque elas ficavam surpresas. Mas como que meu filho conta tudo? Como que ele fala? Isso, logicamente, a criança que já, né, consegue interagir. E essa criança, lá na terceira, quarta sessão, já começou a voltar o cabelinho a crescer. Porque ela via um conflito familiar, né? Ela estava se sentindo menos querida em relação ao irmão, a irmãzinha que havia nascido, e tudo isso gerou nela, né, um conflito emocional. Automutilação, a gente vê crianças... porque eu dei aula para crianças, né, de 7, 8 anos durante muitos anos, né, meus amores, que hoje estão com 17 anos, eu brinco com eles. Olha, conheci vocês, né, dei aula para vocês pequenininhos. E eu vi muitos casos, né, de crianças que roem unha, tiram a pelinha do dedo. E o que é isso, doutora? Pode ser um quadro de ansiedade, né? Precisa os pais verificar, observar isso, começar a observar o que está atrelado. Porque assim, o sintoma, ele, por detrás dele, ele tem um aspecto que está... uma energia aí que está querendo extravasar. E aí a gente extravasa através dos sintomas. Então, tem algo por detrás disso aí. Então, eu não posso afirmar para você exatamente do que se trata, mas tem um fator complicador que precisa ser diagnosticado, levado para psicoterapia para ser tratado. A Eloá Pires perguntou: como identificar depressão e ansiedade em crianças? Qual a diferença? São poucos detalhes aí que podem diferenciar, por isso precisa levar a um profissional, né? Ele precisa passar pelo diagnóstico, precisa verificar exatamente o que está se passando através dos pais, a verbalização dos pais, o que está acontecendo no dia a dia com essa criança exatamente, para a gente poder... Aí o profissional ele vai fazer a diferenciação ali para ver o que está acontecendo, porque às vezes pode estar associado os dois problemas ao mesmo tempo, né? Porque eu costumo dizer, a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele não gosta de caminhar sozinho, ele sempre busca atrair outras doenças, como a depressão, por exemplo. Então, muitas vezes, estão ali as duas caminhando juntas, né? Fica aí a dica para os pais, né, para que a gente possa observar, principalmente por estarmos hoje numa pandemia, onde a realidade dos nossos filhos, das crianças, se mudou por completo. Então, as crianças, elas tinham uma rotina de estarem na escola, estarem interagindo com os coleguinhas, com os professores, e do dia para a noite tudo isso acabou, né? Mudou. E o retorno para a aula híbrida, então você vê alguns coleguinhas, não vê outros, né? Essa incerteza de voltar a o que era antes, né? Causa também, talvez, aí uma preocupação dos nossos filhos que a gente tem que começar a observar, e se a gente notar algo anormal, algo atípico, procurar, né, uma intervenção aí clínica o quanto antes, né, doutora? Com certeza, porque assim, essa falta de energia, essa falta de vivacidade da criança, né? Mas assim, por um outro lado também precisamos começar a trabalhar a questão da frustração. A criança já precisa começar a passar por isso, a lidar com esses conflitos, porque não depende da gente, né, o que está acontecendo. A gente não tem controle sobre isso. Então, a criança já precisa ser desenvolver esse assunto com os pais, para que ela possa começar a enfrentar as contradições da vida. Adultos também, né, doutora? Exatamente. Adultos também. Então, perguntando aqui a diferença, Michele Pereira Nogueira... Acho que é Nogueira, né? Tá perguntando qual a diferença de depressão para tristeza. Olha, a depressão ela continua por mais aí de 2 semanas. A tristeza vai passar. A tristeza é que a gente vivencia a todo momento, né? A gente tá com um problema, a gente vai ficar triste, é normal, faz parte, né? Não tem como você ficar feliz com algo tenebroso que está acontecendo na sua vida. Agora, o prolongamento dessa tristeza vai ser considerado depressão. Então, é preciso observar, né, essa pessoa começou a deixar de fazer o que ela fazia, cai o rendimento profissional, ela começa a utilizar frases negativas,
né? O suicida, ele tem esse perfil de utilizar frases negativas e ele dá sinais de que algo está acontecendo. O problema é que a gente muitas vezes não desenvolve essa escuta ativa. Dá exemplo, doutora, desses sinais que o suicida, né? Que às vezes a gente pode estar convivendo com um suicida em potencial e a gente precisa ajudar. Ele fala que não vale a pena viver, né? Ele começa a falar que ele tem vontade de sumir, que ele quer desaparecer, né? Que não vale a pena aquelas pessoas com as quais ele tem contato, que ninguém gosta dele, né? Essa pessoa demonstra uma baixa autoestima muito grande, né? Então ela começa a ver tudo de forma muito negativa e reagir também de forma negativa. Né, muitas vezes utilizando agressividade, muitas vezes muito estressada, pessoa extremamente estressada. E aí ela consegue muitas vezes disfarçar, né, através das mídias sociais, que é muito comum, as pessoas acabam enfatizando muito a questão da felicidade, da alegria, das coisas boas e encobrem o outro lado da vida. E aquele que está passando por um momento turbulento, muitas vezes quando ele vê aquilo, ele se sente assim, não, peraí, então isso é só comigo. Então, eu não mereço ser feliz, as pessoas não gostam de mim, eu não mereço. Ou quando o pior acontece, mas fulano era tão feliz, era tão bem resolvido, né? Porque era o que demonstrava em redes sociais. E as pessoas falam assim, por quê? Não era depressão. Como assim? E aí eu costumo dizer que a gente precisa, desde cedo, ensinar os filhos a lidar com frustração. Augusto Cury diz que os filhos não foram educados, não aprenderam a lidar com os invernos da vida. E a criança já precisa, desde cedo, aprender a ouvir o não. Ela já precisa aprender a lidar com as contradições. Os pais não podem poupar as crianças disso. Não estou dizendo que não deva proteger porque é necessário, né? Qualquer pai e mãe vai querer fazer isso. Mas, assim, o excesso. Um bichinho de estimação morreu. Tem pais que dizem que sumiu, que fugiu. Você está privando a criança de ter, né, um contato com a realidade. Muitas vezes ela até já sabe.